Nova Vulgata Apocalipse de São João, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e ele a manifestou, enviando-a por meio de seu anjo ao seu servo João. João deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, acerca de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue, e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem sobre as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Onipotente. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Fui tomado pelo Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz poderosa, como som de trombeta, que dizia: escreve em um livro aquilo que vês e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros estava alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma longa túnica e cingido à altura do peito, com um cinturão de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã pura, brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze incandescente, purificado na fornalha, e sua voz era como o fragor de muitas águas. Em sua mão direita segurava 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e sua face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que estão acontecendo e as que deverão acontecer depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Comentário patrístico de destaque sobre o Apocalipse, capítulo 1. Para o primeiro capítulo do Apocalipse, um dos comentários patrísticos mais profundos, completos e influentes da tradição antiga da Igreja é o de Santo André de Cesareia. Obra, Comentário ao Apocalipse, in Apocalipse. André de Cesareia foi um bispo da Capadócia, provavelmente entre os séculos VI e VI, e escreveu o comentário mais importante do Oriente cristão sobre o Apocalipse. Sua obra preserva interpretações ainda mais antigas, recolhidas de padres anteriores, tornando-se uma espécie de síntese patrística da leitura tradicional da Igreja sobre o livro do Apocalipse. Comentário patrístico selecionado. Sobre a visão gloriosa de Cristo em Apocalipse 1. Texto base, open quote, no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1:13, close quote. Comentário de Santo André de Cesareia. André explica que São João contempla Cristo não apenas em sua humanidade visível, mas em sua majestade divina e sacerdotal. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas da Ásia, mas também simbolizam toda a igreja espalhada pelo mundo. Cristo aparece no meio delas porque permanece continuamente presente entre os seus fiéis. Segundo André, open quote, Cristo está no meio dos candelabros porque ilumina sua igreja e a sustenta com a graça divina. Close quote.
A túnica longa manifesta o sacerdócio eterno de Cristo. O cinturão de ouro indica sua realeza incorruptível e sua perfeição divina. Os cabelos brancos como lã e como neve simbolizam sua eternidade e sabedoria infinita. André recorda que essa imagem já aparecia na visão do ancião de dias no livro de Daniel, mostrando que Cristo possui a mesma dignidade eterna do Pai. Os olhos como chama de fogo significam a ciência divina que tudo vê, o julgamento perfeito de Cristo e a capacidade de purificar os corações. Os pés, semelhantes ao bronze ardente, revelam a firmeza e a pureza da justiça divina. A voz, como muitas águas, manifesta o poder irresistível da palavra de Deus, que ressoa por toda a terra através da pregação apostólica e da igreja. A espada de 2 gumes que sai de sua boca representa o poder do Evangelho, o julgamento da verdade e a palavra divina que separa o bem do mal. O rosto brilhando como o sol indica a glória divina revelada após a ressurreição. O temor de João diante da glória divina. Quando João cai como morto diante de Cristo glorificado, André observa algo profundamente espiritual. Open quote. Mesmo o discípulo amado não consegue suportar plenamente a manifestação da majestade divina. Close quote. Mas Cristo imediatamente toca João e diz, open quote, não temas. Close quote. André vê nesse gesto a misericórdia do Senhor para com toda a humanidade. Deus revela sua glória, mas também sustenta a fraqueza humana. Cristo é ao mesmo tempo o juiz eterno e o salvador compassivo. Eu sou o primeiro e o último. André de Cesareia afirma que esta declaração revela claramente a divindade eterna de Cristo. Ele relaciona essa passagem às palavras de Deus no livro de Isaías. Open quote. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus. Isaías 40, close quote. Assim, o Apocalipse mostra que Jesus possui os atributos eternos pertencentes somente a Deus. As 7 estrelas e os anjos das igrejas. André interpreta os anjos das igrejas de 2 maneiras complementares. 1, como os anjos celestes guardiões das igrejas. 2, como os bispos e pastores responsáveis pelas comunidades cristãs. As estrelas na mão direita de Cristo significam que os pastores da igreja só possuem autoridade verdadeira quando permanecem sustentados por Cristo. Aspecto doutrinal central do comentário. O grande eixo teológico de Santo André neste capítulo é: Cristo glorificado governa continuamente sua igreja. Mesmo em meio às perseguições, às tribulações, ao sofrimento dos fiéis e às crises históricas, Cristo permanece, no meio dos candelabros, sustentando sua igreja, conduzindo a história e preparando sua vitória definitiva. Por que este comentário é especialmente importante? O comentário de Santo André de Cesareia é considerado um dos mais representativos porque preserva a tradição exegética antiga do Oriente cristão. Possui forte fidelidade doutrinal. Evita interpretações fantasiosas ou puramente políticas do Apocalipse. Lê o texto de maneira litúrgica, espiritual e eclesial. Centra toda a interpretação na pessoa gloriosa de Cristo. Referência patrística explicada. Autor Santo André de Cesareia. Obra Comentário ao Apocalipse, em latim, Comentários in Apocalypse. Contexto da obra, escrita entre os séculos VI e VI no Oriente Cristão, provavelmente na região da Capadócia. Importância. É o comentário grego mais influente da Antiguidade sobre o livro do Apocalipse e tornou-se referência fundamental para a interpretação patrística oriental. Síntese espiritual para audiolivro. Uma excelente síntese meditativa inspirada nesse comentário seria, open quote, Cristo caminha no meio de sua igreja. Seus olhos veem tudo. Sua voz governa os povos, sua mão sustenta os fiéis. E mesmo quando o mundo atravessa tribulações, o Senhor glorificado permanece vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos,
Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.